Vamos iniciar a nossa web de hoje, que na verdade é uma orientação para telemonitoramento, né? A gente já está aí em campo, mas agora estamos afinando os trabalhos, então vale a pena fazer isso daqui, essas orientações. Fiquem à vontade para colocar as mensagens no bate-papo, na sala de bate-papo e perguntas. Eu vou fazer a apresentação geral antes, depois a gente parte para as perguntas. Bom, primeira coisa é agradecer muito a presença de todos e o empenho de todos e todas nesse processo que a gente está vivendo, né? Essa pandemia nos exige, enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos e futuros médicos, dedicação, muita dedicação. A gente está enfrentando já tempos difíceis e vamos enfrentar tempos mais difíceis ainda. Então, o engajamento de todos, o engajamento da gente enquanto médico e futuro médico, da maneira com que a gente pode, se a gente não pode nesse momento estar na linha de frente, então vamos apoiar ao máximo a linha de frente, né, com toda a nossa garra e nosso empenho, porque a sociedade nos exige isso, né? Então, quando a gente escolheu a profissão médica, a gente está sujeita a essas coisas. Eu nunca vivi isso que a gente está vivendo hoje, nenhum de nós nunca viveu, né? Então, assim, a gente está aprendendo a cada dia, mas isso que a gente está vivendo nos exige empenho, muito trabalho, muita dedicação, né? Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, cada uma de vocês que estão já à disposição, que estão já dispostos a mandar ver nesse trabalho, que é um trabalho que já está fazendo a diferença, né? E vamos falar um pouquinho nisso daqui a pouco. Bom, vamos lá. Bom, a gente está criando uma marca aqui, né, do telemonitoramento. Então, assim, quem quiser, inclusive, colocar, quem estiver monitorando e quiser colocar isso como uma marca, quando for fazer o contato com os pacientes, fique à vontade, né? Bom, primeiro, já parabéns pelo trabalho de todos aí, pelo que vocês estão fazendo. A gente está acompanhando o trabalho de quem já começou a entrar em campo. Quem não começou a entrar em campo vai entrar, não tem jeito, né? Dizer que o seu trabalho é qualificado e valioso, né? A gente como internos, né? Vocês estão quase se formando, então o trabalho é super qualificado e é valioso para a sociedade, né? E é um exemplo, né, para outros alunos, é um exemplo para profissionais e para, né, enfim, para a sociedade de modo geral. Sintam-se engajados nessa luta contra a pandemia. Então, assim, é chamar mesmo a história da guerra, né? Eu sempre não gosto muito dessa analogia, mas parece que a coisa está tomando mesmo essa proporção, né? Então, às vezes, a gente precisa utilizar desse linguajar, né? Então, sintam-se engajados, né? Vocês nesse trabalho, por mais que alguns não estão podendo estar na linha de frente nesse momento, mas vocês estão fazendo e vão fazer muita diferença, né? A gente só está começando. Então, como a gente está começando, calma. Você vai ter casos ou contatos para monitorar. Todo mundo vai entrar em campo. Todo mundo que está aqui, acho que poucos vão ter algum problema para entrar em campo, mas é a hora de convocação de todos. Eu, inclusive, estou sendo convocado pelo Ministério da Saúde
enquanto profissional, tem um cadastro nacional de profissionais de saúde, e eu já coloquei meu nome lá. Não tem como não colocar esse nome. Eu estou aqui agora apoiando a linha de frente, porque eu estou em Belo Horizonte, então ainda não pude ir para o Acre por causa da questão de quarentena, mas já vislumbra a hora que isso vai acontecer, já vislumbra a hora que talvez vá estar na linha de frente, né? Então, é hora de todo mundo se engajar. Mantenha o foco no que é importante agora. A gente está com essa questão, né, da pandemia, e a gente é profissional de saúde, ou quase. O foco nisso agora é importante para a gente e para todo mundo, né? É claro que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, então não dá para a gente viver 100% do nosso tempo com isso. A gente tem que ter uma hora né, de conversas, mesmo que seja distância, com a família, tem que ter uma hora para exercício, cuidar do corpo, tem que ter uma hora para cuidar da mente, tocar um instrumento, fazer uma meditação, cozinhar, enfim, fazer coisas que se diverte, mas não é hora de ter outras preocupações, assim, eu sei que é difícil, mas tem coisa que dá para a gente esperar, né? Um exemplo será que eu vou me formar no tempo certo? Cara, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas essa não é a hora de ficar preocupado com isso, sem brincadeira. Essa é a hora, por mais que a gente tenha implicações nisso, mas essa é a hora da gente se juntar contra a pandemia e se engajando nessa luta, né? Se engajando na luta, a gente também cuida da nossa saúde mental, porque a gente se sente útil. Afinal de contas, quando retiraram os internos do campo de prática, muita gente quer trabalhar, muita gente quer botar a mão, muita gente quer contribuir, porque está se sentindo angustiado também, porque o que está acontecendo não é uma coisa fácil, né? Então, tenha um foco, engajamento, mas também cuide da sua saúde mental e proteja-se a si e aos familiares. Então, a ideia é de ficar em casa, assim, o que der de tempo e o que não der é para coisas essenciais. O nosso trabalho enquanto médicos é essencial? É essencial, é central, né? Então, assim, se tiver uma hora que a gente, né, muitos de nós estejamos na linha de frente, vamos embora. Pessoal, meu vídeo aqui desapareceu. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Eu vou tentar conectar aqui de novo, mas vamos lá, vamos. Voltou. Isso. Bom, tem esse slide aqui, que é um logotipo artesanal do que a gente está fazendo. Vocês podem, se quiserem, não é uma coisa obrigatória, mas podem colar no perfil de vocês ou podem colocar isso na hora de fazer um contato com as pessoas. Esse gráfico aqui é um gráfico importante, ele é a proporção de casos confirmados por 100 mil habitantes e por estados do Brasil, unidade da federação. E o Acre até há pouco tempo estava em segundo e agora está em sexto. Tem várias coisas que podem contribuir para isso. A realização de testes, de muitos testes, ou também a não realização, ou também o atraso de testes, né? O que a gente está verificando é que muitos testes foram feitos no Acre, porque a gente tem o laboratório Merrier, né? Mas esses testes estão demorando para sair. Gente,
Tá, tá, tá aí, tá. Voltou áudio, vídeo, sinaliza, por favor. Tem aqui pessoal falando que ainda não voltou. Tudo certo? Beleza, vamos seguir. Vão colocando por aí. Eu vou pedir só um minutinho, então, porque talvez seja a internet daqui. Só um minutinho. Bora lá, ver se melhora. Então pode usar essa bolinha com Covid, com o telemonitoramento Covid, e vamos seguir em frente. Bom, primeira coisa é dar um panorama das ações do Núcleo Telesaúde na pandemia do coronavírus. Então, dá uma geral, sem me alongar muito nesse ponto. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente implantou foi o Disco Coronavírus, uma iniciativa, professor Odilson, da UFAC, entrou em contato comigo e a gente iniciou os trabalhos na segunda-feira passada, articulamos durante o final de semana e tal, conseguimos colocar na rua o Disco Coronavírus, inicialmente iniciativa do professor Odilson, professor de cardiologia da UFAC, a gente junto, então, agora outros professores se engajaram, né? Então estamos com uma equipe aí de 5 ou 6 professores, né? E inicialmente uns 30 alunos, mas agora é hora da gente ampliar para geral, né? Então vou falar sobre isso também. Tem a teleconsultoria, que é direcionado para médicos do interior, médicos e profissionais de saúde do interior e da atenção primária, dúvidas sobre coronavírus. É uma coisa que ainda não está acontecendo muito, mas está aberta e a tendência é aumentar. Vamos ver como é que isso rola. O telemonitoramento, que somos nós aqui, a gente vai focar um pouquinho, né, daqui a pouco nesse trabalho. A teleeducação, né, que está acontecendo também. Então a gente já teve aí essa web palestra de saúde mental. Estamos aí com uma parceria com o pessoal da saúde mental, saúde emocional, e são 2 equipes que estão trabalhando e eles estão construindo web palestras. Então na segunda-feira a gente já vai ter mais uma sobre mindfulness, né? Então, em tempos de isolamento, importante para a nossa saúde mental. Não, depois eu vou divulgar para vocês, a gente vai fazer a arte ainda, né? Tem as equipes de psicologia, então tem 2 equipes de psicologia trabalhando, então podem entrar em contato. Tem uma equipe de psicologia que é mais direcionada para os casos confirmados e familiares, tem outra que é ligado ao governo do estado, e tem outra equipe que é ligada ao FAC, que está aberta ao público nesses tempos de isolamento. Então, a gente já entrou em contato, já temos alguns casos sendo acompanhados pelas 2 equipes, na verdade, uma coisa que está acontecendo. E uma coisa que está ainda articulando, fase final aí, o pessoal batalhando para criar uma central de teleconsulta no Tucumã, né, lá na Policlínica do Tucumã. É outro lugar que vocês também vão poder se engajar. Na verdade, a gente tem algumas frentes acontecendo, a gente tem também uma central de teleconsulta, de teleatendimento sendo articulada pela Secretaria Municipal de Saúde, e a gente está em contato direto com esse povo, reuniões diárias, né, Secretaria Municipal, estadual, porque agora essas estratégias de telemedicina e tal estão sendo centrais, né, com isolamento social e com a
indicação da gente não ir, né, para as unidades por enquanto e tal. Né? Então, a gente vai abrir essa teleconsulta, o que vai facilitar para a gente naqueles casos de atestado, né? Precisa de atestado, precisa de receita. Então, a gente tem feito na medida do possível que a gente pode, mas a central de consulta vai ajudar bastante, de teleconsulta. E aí tem o fluxo das ações do que a gente está chamando de telecovid-19, né? O fluxo das ações reúne, isso tudo talvez esteja pequeno aí na tela de vocês. Aqui eu vou ter que colocar um óculos para dar uma olhada, porque está muito pequeno. Mas vamos lá. A coisa começa pelo telecoronavírus, né? Se for uma dúvida qualquer, se dá orientação. Se for um caso clínico, se for não coronavírus, a gente dá orientações e oferece a equipe de psicologia. Se for síndrome gripal, e aí a gente já está considerando a síndrome gripal caso suspeito, né? Então, transmissão comunitária, isso já está sendo feito, né? Então, síndrome gripal, aí sem sinais de gravidade, a gente vê se está no grupo de risco. Se estiver no grupo de risco, a gente monitora. Se não estiver no grupo de risco, a gente dá orientações de isolamento. Enfim. Se tiver sinais de gravidade, encaminha para a UPA e monitora. Se a gente tem dúvida, está naquele limbo, a gente faz uma teleconsulta pelo Tucumã, essa é a ideia, e monitora. Né? Em relação aos casos confirmados, a gente monitora os casos confirmados e geralmente eles vêm de uma planilha que é mandada pela Secretaria Municipal ou pela Secretaria Estadual, no caso de outros municípios. Nos casos confirmados tem equipe de psicologia, e aquele contato do caso confirmado, né, vira um caso provável, e ele é ele que está com sintoma, né, ele vira um caso provável e a gente monitora. Então, o monitoramento ele está aí, está crescendo, e vou falar daqui a pouco mais coisas sobre isso. Lembrar que é uma parceria aí de Secretaria de Saúde, Estadual, Municipal, FAC, Uninorte, dentro da questão do telesaúde, né? Então, diz coronavírus está trabalhando com casos suspeitos, né? Dúvidas qualquer e casos suspeitos. Alguns casos confirmados também ligam para pedir orientação, para falar alguma coisa, para falar de sintomas. Hoje mesmo a gente teve de madrugada uma intercorrência de um caso confirmado, mas ele serve muito para o caso suspeito, o rastreamento do caso suspeito, né? Se a gente tiver caso suspeito, a gente cadastra no formulário de caso suspeito e rastreia os contatos, faz rastreamento dos contatos. E os casos prováveis ou em grupos de risco, a gente passa para o telemonitoramento. Né? E a gente tem aí como retaguarda do descoronavírus a psicologia e a teleconsulta. Então, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, descoronavírus, então, aí um mapa aí por dia, trabalhado casos novos, né, casos cadastrados como suspeitos por dia. Então, a gente viu um aumento grande, uma diminuição agora nesses últimos 2 dias, né? Vamos ver como é que se comporta aqui para frente. Não podemos falar de nenhuma tendência, né? Mas aí está a evolução do número de casos suspeitos. Por dia a gente está com 120 casos suspeitos cadastrados e contando. E aí a gente cadastra eles no formulário de casos suspeitos. Eu queria fazer essa apresentação com compartilhamento de tela, até para mostrar as coisas, mas depois no teste lá eu achei melhor eu fazer essa apresentação e depois, se precisar compartilhar a tela, eu tento aqui compartilhar a tela e mostro como é que está sendo como é que eu estou visualizando o formulário de caso suspeito, né? Eu tenho o formulário de caso suspeito, e aí, a partir desse formulário, principalmente, assim, determinar casos com grupo de risco e aquele caso que teve contato com caso suspeito, né? Antes a gente tinha a história de viagem como uma situação muito importante. Atualmente ainda é importante, mas não é determinante, né? Com transmissão comunitária, então é isso. Né? Então, depois a gente fala sobre
formulário. E aí entrando no na nossa seara de hoje aqui, que é a questão do monitoramento, do telemonitoramento, né? Então vamos lá, quem é monitorado? São três que a gente está monitorando, tipos de casos, são os casos confirmados, os casos prováveis, que são aqueles que tiveram contato, os casos suspeitos em grupos de risco. E agora a gente vai monitorar de forma mais importante os contactantes. Por isso que eu falei que hoje a gente começa com geral, porque a gente já tem uma lista de 46 contactantes e a gente vai distribuir esses contactantes para geral. Vamos começar a monitorar esses contactantes mesmo. A hora é de rigidez. A gente tem que ser um pouco mais rígido com os contatos, com o isolamento social, a hora de rigidez também. O professor Thor, né, soltou um vídeo importante, forte ontem, né, que eu acho que dá o tom do que a gente está vivendo em relação ao perigo, né, de dar muito problema pela frente, né? Então a gente vai monitorar os contactantes agora. Não sei se vai dar para a gente monitorar contactante, enfim, no futuro, monitorar do jeito que a gente quer, mas hoje dá e a gente vai fazer, porque hoje é determinante para a gente tentar conter, né, dentro da medida do possível, o espalhamento do vírus, né? Então, os casos confirmados, eles são passados para a gente pela coordenação de vigilância da Secretaria Municipal e Secretaria Estadual. Então, existe uma força-tarefa envolvida nisso. A gente recebe, então, os casos confirmados dessas coordenações e a nossa função enquanto equipe Telesaúde, o FAC e o Uninorte é monitorar esses casos, né? Nossa função primordial é monitorar. Claro, o descoronavírus vai ser uma coisa que a gente vai manter ao máximo, né? Vamos, então, monitorar e rastrear também através do coronavírus, porque vem os casos prováveis, né? Os casos prováveis e os casos suspeitos em grupo de risco vêm do coronavírus. E o caso provável também vem do telemonitoramento, porque muitas tem lá, quando a gente monitora, quem já está monitorando, já viu que tem a parte dos contactantes, e a gente está crescendo nisso. Foi uma coisa que eu tenho que falar, assim, no início a gente ainda, né, iniciou o processo, então isso não foi tão rígido. Agora a gente está mais rígido nessa coisa dos contactantes, então os contactantes viram casos prováveis. Então a gente tem que ter um olhar agora diferencial para esses contactantes que vão vindo de coronavírus e do telemonitoramento, né? Aí a gente tem a planilha de casos para o monitoramento. E é uma planilha que a gente está usando no Google Forms, mas hoje aqui eu já vou apresentar, porque hoje ou amanhã a gente vai começar numa planilha nova, que é uma planilha que o pessoal da CESACRE desenvolveu a partir da ficha de notificação. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uns prints de tela aqui, o pessoal me mandou um link, e a gente vai ter a possibilidade de todo mundo acessar e cadastrar o caso. A gente ainda vai ver monitorar é com a gente mesmo, mas o cadastro inicialmente a gente vai cadastrar os que a gente tem, e a partir do que vier da coordenação de vigilância, das coordenações de vigilância, a gente vai ver se a gente cadastra ou eles que cadastram os casos que vierem novos. Os casos suspeitos e prováveis somos nós mesmos que cadastramos. Então, quem monitora? Então, os alunos internos. Já vou respondendo algumas coisas aqui. Essa plataforma que vai ser, que eu vou mostrar, não é só casos confirmados, é caso geral. São todos os casos que a gente está monitorando, a plataforma de monitoramento. Quem monitora? Alunos internos da UFAC e da Uninorte. Gente, vocês não têm noção, assim, do que isso representa como responsabilidade social das nossas faculdades, dos internos de medicina
Isso é uma coisa que é, é louvável, isso que vocês estão fazendo, que vocês se propuseram a fazer e estão atuando já, assim, nessa coisa da epidemia, né? É louvável. Todo mundo que fica sabendo dá valor a isso. Eu acho que isso aí a gente nunca vai esquecer o que vocês estão fazendo. A gente está dividido porque assim, é um grupo muito grande, né? Tem mais de 90 pessoas. A gente dividiu então em 4 grupos. E aí eu coloquei estagiários do Telesaúde como referências. Praticamente todos de vocês estão sabendo disso, né? Então, os estagiários do Telesaúde estão como referências desses grupos e eu passo uma planilha de casos para os estagiários, eles passam individualmente para cada um, para preservar assim, o dado, né? Preservar os dados, né? Porque se a gente ficar trabalhando muito, por exemplo, com uma lista de casos pelo WhatsApp, a gente pode acabar, né, vazando isso e não é uma coisa legal. O WhatsApp não é uma ferramenta segura, né? Então, mas é uma ferramenta ágil, então nos permite que a gente possa trabalhar, ver casos, discutir casos, o que a gente tem feito em relação no WhatsApp é uma coisa incrível. Se a gente conseguiu até um caso de TB pleural que estava aí, dando suspeita de TB pleural que estava aí sem possibilidade de continuar a sua investigação, foi atendida ontem por causa da nossa agilidade em relação ao WhatsApp, junto com o de coronavírus e mandando mensagem direta. E aí eu vou deixar claro assim que eu estou direto no WhatsApp, então não se acanhem de mandar mensagens. Essa é uma época especial, eu nunca pensei que eu fosse usar tanto o WhatsApp. Quem me conhece bem sabe que eu não gosto muito de usar o WhatsApp. Enfim, eu tenho problemas com isso. Mas eu acho que agora um dos grandes aprendizados que eu estou tendo é a questão do WhatsApp. Então, é isso, nossa ferramenta de trabalho aí também, né? Então tem esses 4 grupos aí. Os internos, veio um grupo novo da Uninorte, que está se juntando aí aos grupos, né? Agora vão vir novos da UFAC também. Eu acho que a gente precisa ampliar para todo mundo. E eu já vou começar os contatos com o pessoal do 9º período, da UFAC também, porque eu acho que é hora de todo mundo se engajar. Como monitora? Então, é um trabalho de vigilância epidemiológica, né? A gente tem que aí ir um pouquinho na literatura em relação à vigilância epidemiológica. Eu não vou aqui dar uma aula, embora merecesse, talvez. Eu até pensei nisso, mas não ia dar tempo de preparar de uma maneira ágil para a gente dar essas orientações. Então, eu fico devendo aí uma aula de vigilância epidemiológica em epidemias, né? A gente pode articular isso no Teleeducação. Mas é um trabalho de vigilância epidemiológica, então que a gente precisa, então tem algumas questões cruciais. A primeira é a caracterização dos casos, que vem a partir da definição dos casos, né? Então a definição dos casos, vocês estão acompanhando, que a definição vem mudando. Antes a definição de caso era uma síndrome gripal com história de viagem para lugares onde tem casos de transmissão comunitária. Agora já não tem mais isso. A definição de caso já é síndrome gripal, né, independente de contato ou história de viagem. É claro que o contato, história de viagem, ele qualifica essa definição e se torna aí um caso provável. Então, a definição de caso é uma coisa importantíssima para a vigilância epidemiológica, justamente para a gente enquadrar aonde que a gente enquadra esses casos, né? São casos suspeitos, a gente está trabalhando com casos suspeitos, casos prováveis e casos confirmados. E casos curados. Hoje a gente teve aí 3 casos que estão preenchendo critérios de cura já dos casos que a gente está em monitoramento. Depois eu vou passar aí nos grupos, já passei lá para a coordenação de vigilância, 3 casos que preenchem critério de cura, que aí a gente não precisa mais monitorar. Então são essas quatro definições.
É falar também que hoje que saiu um artigo na New England que fala dessas definições de caso. Depois eu mando para vocês também. A detecção de contactantes é fundamental para a vigilância, então é o tal do bloqueio, né? A gente faz o bloqueio. Tem doenças como sarampo, a rubéola, por exemplo, que a gente faz bloqueio vacinal. Coronavírus a gente não faz bloqueio vacinal. A gente faz bloqueio por isolamento. Só que a gente tem que detectar quem são esses contactantes para orientar o isolamento, né? Então, orientar o isolamento e orientar se tem algum sintoma, porque a partir do sintoma ele se torna um caso provável, a gente vai ver isso. Então, a principal coisa para o contactante é saber se ele está em quarentena, né? Não precisa ir, nesse caso, embora a gente tenha transmissão assintomática, mas de um isolamento mais daquele estrito, né, que a gente, né, para o caso confirmado de coronavírus, o isolamento domiciliar sem nenhum contato. O contactante, ele deve ter algumas precauções que estão naquele manual lá do Ministério da Saúde, que a gente vinculou nos grupos e que a gente precisa compartilhar com os contatos. Tem outros materiais também, mais simples, talvez, para a gente compartilhar. Tem um material aqui que eu resgatei do portal de notícias do G1, que pode ser útil também, tem umas figuras importantes. Então, a detecção de contactantes é fundamental para o controle da epidemia. Se a gente não vai atrás de contactante, a gente deixa a desejar. Os casos assintomáticos representam 50% ou mais dos casos de coronavírus. E existem estudos que mostram uma carga viral de moderada a alta, possibilidade da pessoa transmitir facilmente assintomática, né? O contactante assintomático, né? Então a gente fica naquela, né? Olha só, como é que deve ser, mas quarentena é fundamental. Como é que deve ser o isolamento? Mas quarentena, nesses casos, é fundamental. Claro, a gente encontra vários problemas. Eu estou monitorando uma paciente que está de atestado, está acabando o atestado dela, ela é contactante, e aí, como é que faz? Né? A central de teleconsulta deve ajudar a gente com isso, mas, enfim, por enquanto a gente não tem uma garantia, mas é um absurdo que o governo ainda não tenha tomado uma posição mais enérgica em relação a isso, de não precisar de atestado nesse momento. Nesse momento é a hora de todo mundo ficar em casa. Se não está sintomático, faz home office da maneira que der, né? Hora da gente ficar em casa. E aí a gente dá as orientações para os casos de contactantes. Então é fundamental essas orientações que a gente dá. Então o monitoramento ele tem essas questões, né? E aí o preenchimento do formulário. E aí, assim, continuando no como monitora, o que a gente monitora? A gente faz o monitoramento clínico e epidemiológico, então clínico em relação aos sintomas, gravidade, saber como que está evoluindo, melhorou, piorou, procurou unidade, usou algum medicamento, teve alguma reação, isso está acontecendo, está sendo bem importante isso. A gente tem tido retornos, inclusive, de pacientes, de como isso é importante. Às vezes as pessoas estão em isolamento, então ficam querendo conversar com alguma pessoa que é da área da saúde, e esse contato tem sido importante. A utilização do WhatsApp ou telefone aí, gente, é uma questão de, ao mesmo tempo, agradecer mesmo o empenho de vocês em estarem utilizando o próprio WhatsApp, o próprio telefone para fazer isso, né? Mas é uma hora de guerra, né? Uma hora de guerra que a gente precisa utilizar das maneiras que a gente tem. Então, assim, essa é assim, é louvável mesmo o que vocês estão fazendo. Isso precisa ser colocado. Está sendo colocado, por exemplo, os professores de vocês, essa questão, que vocês estão empenhados nessa questão, inclusive colocando o número de vocês à disposição, vinculando com os pacientes. Está aí, ó, tentar vincular, ser parceiro dos pacientes. Isso aí é interessante. Vocês vão aprender muito com isso, né? Bruna está falando aqui que hoje saiu um novo decreto, já esperado. Eu estava aqui procurando as notícias do Acre, fico confuso nessa história toda. Que bom que saiu um novo decreto, né? Tem o texto de apresentação que eu colei aqui.
A gente vê o texto de apresentação do telemonitoramento, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E o formulário de monitoramento que a gente precisa usar. Gente, é para monitorar todos os dias. É para a gente fazer um trabalho mesmo é um trabalho de vigilância, que é meio policialesco mesmo, né? Lembrar lá de Carlos Chagas e tal, revolta da vacina. Enfim, é uma história meio policialesca, né? Que não deve ser feito no cotidiano de uma vida normal, a gente policiar né, as pessoas. Né? Eu não gosto dessa história, mas nessa situação que a gente está vivendo, a gente está chegando a um ponto em que a gente tem que a vigilância se acirra, né? Já está em negociação aí no governo e outros estados já estão fazendo isso. Singapura fez isso. Um aplicativo onde todo mundo é mapeado por GPS e quando você está chegando próximo a um caso confirmado, o telefone começa a tocar dizendo que você está próximo de um caso de coronavírus. Isso é uma coisa real. O pessoal do governo está trabalhando para esse aplicativo, deve ser implantado a partir, eu acho que da semana seguinte, né? Sem ser semana que vem, eles vão trabalhar na semana que vem em relação a isso, certamente. Enquanto isso, a gente faz o nosso trabalho de vigilância, mas entenda que não pode ser um trabalho autoritário, né? Tem que ser um trabalho de parceria. E para isso, todos os cuidados, né? Todos os cuidados de consentimento, todos os cuidados de sigilo, de ser parceiro, não ser uma pessoa que está cobrando da pessoa. Eventualmente a pessoa, já aconteceu isso, estou acompanhando, tem pessoa que fala assim, não vou dar o telefone dos contatos, não vou dar o telefone de quem... Cara, a gente não pode forçar as pessoas a darem o telefone dos contatos, sim. O máximo que a gente pode é explicar para as pessoas o quanto isso é importante para a sociedade, para a gente, de modo geral, né? E que a gente vai tomar todos os cuidados em relação a isso, né? Inclusive de sigilo. Então é todos os dias monitorar, todos os dias ligar, né? Enfim, é que nem passar visita em enfermaria, né? Todos os dias a gente precisa de uma informação. Só que costuma ser coisa rápida, né? Alguns casos um pouco mais complicados estão dando um pouco mais de trabalho, né? Hoje mesmo teve um caso de madrugada e que depois passamos por um monitoramento e, né, e a gente está cercando de todos os lados. Isso é bom, né? Isso é fundamental para que a gente consiga lidar com isso tudo. Então, relatar as dificuldades sempre, para mim mesmo ou para os monitores. Não tem problema passar mensagem direto para mim, mas pode passar para o monitor também, para o estagiário de telesaúde, que ele me passa, a gente vai se comunicando, mas relata as dificuldades, assim, não estou conseguindo contato, coloca no grupo, não estou conseguindo contato com o paciente, me manda mensagem particular. Tem algumas coisas de discussão do caso mesmo, que é melhor mandar particular do que no grupo, senão a gente fica muitas mensagens, a gente acaba perdendo as principais, né? Então, discussão de caso é melhor individual. Relatar as dificuldades, pode relatar no grupo, não tem problema. Não está conseguindo contato, bota, melhor do que ficar parado e eu não ver o nome do caso na planilha de monitoramento, o que é pior, né? Questões, dúvidas que surgem, manda ver, manda mensagem, vamos se comunicando. E orientem as pessoas. Orientem todas as pessoas em relação à quarentena, contato, em relação à questão das medidas de isolamento, para os casos. Não deixe de orientar nunca. Esse é o texto de apresentação, não vou ler ele todo aqui, ele está no grupo. Acho que seria uma boa postar de novo, alguns já estão postando de novo para a galera que está chegando. Ficou muito extenso o texto, ficou muito extenso, mas ao mesmo tempo é o cuidado que a gente teve, né? Cuidado que a gente teve de não ser uma coisa fake news, que se viraliza sem esse cuidado é fake news. Nada pode ser encarado como uma fake news. Nada impede que isso pode ser mandado por outra pessoa para
o caso, mas enfim, assumindo os riscos, mas assumindo que isso é uma coisa importante, a gente está mandando aí, cercando de todos os lados, a gente está mandando essa mensagem, né? Tem dado certo na grande maioria dos casos. A gente tem 6 casos até agora que a gente não conseguiu nenhum contato, né? A maioria deles em Acrelândia, né? Eu já fiz contato lá com o povo de Acrelândia, com o nosso ponto focal, nosso representante lá do Telesaúde, lá em Acrelândia, para ver esse negócio, né? Quem sabe a gente consegue depois. Então, formulário de telemonitoramento aí já é um novo formulário, que a gente está preenchendo um formulário no Google Forms, né? Está sendo importante, está sendo proveitoso, mas a gente vai usar um formulário especial de monitoramento, que é dentro de um portal, que deve entrar hoje. O pessoal falou que deve entrar hoje e a gente já começa a cadastrar os casos. Claro que aí a gente vai cadastrar os casos pregressos, os casos que a gente não está monitorando, que a gente começou a monitorar a partir do caso 23. A gente está no caso 45. 2 casos ainda não vieram para a gente, devem vir, né, agora, nessas próximas horas. Mas, enfim, a gente vai começar a cadastrar nessa plataforma. Eu também vou ver se eu consigo compartilhar a tela daqui a pouco dessa plataforma. Ainda não está aberta para público geral. Está finalizando o processo de construção, né? Ele mostra aqui o placar, né, de casos, aqui em cima. Aqui ele mostra casos por município, e aqui o georreferenciamento que vai ser por rua, gente. Vai ser por rua. Então, a gente colocando o endereço da pessoa, vai aparecer um pontinho na rua. E a gente, a gente pode ampliar e diminuir. Eu acho que vai ser bem interessante quando isso começar. Vocês estão vendo essa aba aqui, essa parte aqui, então a gente tem o geral e a gente tem a parte de notificação e telemonitoramento, né? Que aí a gente entra, quando a gente clica aqui, nesse ponto aqui, a gente entra já no formulário, né? E esse formulário ele é codificado com as categorias que a gente está utilizando, né? Do tipo de caso, da classificação, né? Então a gente vai poder colocar aí a data lembrando que o primeiro cadastro, a gente ainda está vendo, né, como é que vai ser. Vocês vão cadastrar, vocês vão monitorar esses casos a partir dessa plataforma, né? Aí tem aqui o caso nessa planilha e aqui tem os botõezinhos e aqui tem um botãozinho de monitorar, né? Adiciona caso e aqui tem um botãozinho de monitorar. Aqui a gente abre o caso, né? Vamos ver. Aqui então a gente tem os casos. E a gente abre um caso, quando a gente clica no caso, quando a gente clica aqui, né, no caso. Eu acho que aqui também. Aí eu vou ter que colocar tá, nem assim dá para ler. Enfim, a gente clica no caso, ele aparece o formulário para a gente, né? E aí o cadastro ele é baseado na ficha de notificação, que até agora era usado no REDCap, agora vai ser usado no ESUS, no geral para o Ministério. O CESAC vai cadastrar todos esses casos aqui, nesta plataforma, os dados gerais, depois os dados conforme as condição clínica, contatos e viagens, né, e aqui a gente pediu para colocar uma aba de contactantes aqui, isso foi pedido nosso, para a gente colocar aqui o nome e telefone de cada contactante do caso. Tem contactante que é empresa, né, gente? Então é colocar o nome da empresa mesmo, porque em empresa eu estou passando para a vigilância. Ficou acordado assim, empresa eu passo para o setor de vigilância e os individuais a gente vai começar agora a monitorar os contatos também, né? E a gente vai ter então essa plataforma gerando esses contatos, né? E aqui para monitorar a gente clica no botãozinho de monitorar, aí, gente, aí é a coisa mais interessante para a gente. Não vamos precisar mais preencher todos os dados gerais. Ele vai aparecer para a gente como um dado, como esse slide aqui, né? Com os dados todos gerais preenchidos,
Só que a gente vai preencher aqui as coisas relacionadas à evolução, se procurou unidade, se, sintomatologia, enfim. A gente pode ir avaliando e reavaliando, porque o pessoal da TI da CESAC está com a gente. Estamos em contato direto esses dias todos com esse povo. Né? Vamos lá, ainda continuar com monitora, mas aí entrando na questão dos contactantes. Então, nova frente de trabalho agora. A gente veio essa semana assim, se preocupando muito com a questão dos contactantes. Eu pedi para o Pedro Luan, que está aqui, fazer. Aí eu preciso de ajuda mesmo, para ele fazer um formulário específico para contactantes. A gente fechou agora, tentando enxugar ao máximo esse formulário para contactantes, mas o formulário para contactantes vai ser de monitoramento, vai ser mesmo no Google Form, então a gente não vai ter monitoramento na planilha lá dos contactantes, vai ser no Google Form mesmo. Então, uma nova frente de trabalho, então a gente vai distribuir geral o contato agora, né? Então a gente vai fazer a monitorização. Qual é o objetivo? Orientar a quarentena e detectar sintomas. Esses são os dois objetivos principais. A gente sabe que tem muita gente que não está cumprindo a quarentena, né? Então é orientar a quarentena. Gente, a gente não precisa entrar em conflito, claro. Não precisamos entrar em conflito. Nosso papel é orientar. A gente já teve casos em que as pessoas colocaram coisas, são raros, né? Colocaram coisas, felizmente são raros, desconfianças dentro do WhatsApp, mas nosso papel é orientar. Então a gente vai fazer, né? E acho que a gente está conseguindo de modo geral. Então, orientar a quarentena e detectar sintomas. Tem a questão do texto de apresentação, que é baseado naquele outro, colhei no próximo slide aqui, baseado naquele outro, também longo, mas tomando os cuidados que precisa ter. Uma coisa importante, sigilo sobre o caso, né? Não dá para a gente falar, olha, você teve contato com aquela pessoa, embora para a pessoa saber, por exemplo, que dia que teve contato é importante, mas não dá para a gente ficar também expondo todo mundo, né? Se ela teve contato, ela provavelmente sabe. Né? Provavelmente ela sabe que teve contato. As pessoas, a gente pode orientar, inclusive, para os casos entrarem em contato com os contactantes também, né? Mas a gente vai preservar o sigilo e colocar, olha, você entrou em contato, a gente teve informações que você teve contato, né? Pode ter problema? Pode. Vamos assumir os riscos, por enquanto, em relação a isso, fazer o que dá para a gente fazer por enquanto. Importante a gente começar rápido a fazer isso. Né? Entrar em contato todos os dias, por 14 dias após o contato ou após a ligação, primeira ligação. Né? 14 dias é muita coisa. São 2 semanas aí. Né? Mas a gente tem que ter essa rigidez inicial. Temos que ter essa rigidez inicial. Claro, se o nosso estado chegar ao caso da Itália, por exemplo, aquele caso que a gente está fazendo tudo para que não aconteça, essa questão torna-se uma questão menor e provavelmente a gente diminui esse monitoramento e concentra todas as nossas forças na UTI, lá nos hospitais, enfim, para dar conta de tudo isso, mas enquanto a gente está nessa fase inicial, é fundamental colocar, né, fazer isso por 14 dias. Aí ele tá colocando aqui que teve um contactante que perguntou quem foi o caso. Eu orientei que não poderia falar e que uns 15 minutos depois ela avisou que soube quem foi. Né? Então, acontece. Claro, a gente tem que ter cuidado. Aqui é o mesmo cuidado que a gente tem na relação médico-paciente, né, gente? Cuidado um pouco redobrado se for pelo WhatsApp. A gente sabe que o que a gente escreve às vezes é mal interpretado. Né? Então, isso, Marcos. 14 dias mais 72 horas sem sintomas. Esse é critério de cura. Para contactante, 14 dias assintomático. A gente vai estar monitorando, cara. É essa a questão.
14 dias a gente vai. Eu entrei em contato com um caso suspeito, fui contactante até domingo passado, né? Fiquei 15 dias em quarentena, porque eu tive contato com um caso no domingo, há 3 semanas atrás. Fiquei em quarentena 14 dias, fiquei 14 dias contando, vendo se eu manifestava algum sintoma. Graças a Deus não manifestei nenhum sintoma, mas a gente vai monitorar 14 dias assintomático o contato, entendeu? Os 72 horas assintomático já é sintoma. Quando tem sintoma, já passa a não ser contactante, já passa a ser caso, né? Então, é essa questão aqui do que vem logo depois, né? Se apresentar algum sintoma, se torna caso provável, vai para o monitoramento a partir da plataforma, né? Não vai, sai do monitoramento de contactantes, vai para o monitoramento da plataforma, é cadastrado na plataforma como caso provável. Pode ser que faça o teste por algum motivo. Se der positivo, entra como caso confirmado. Enfim. Então, tem essa coisa. Se manifestar sintoma, sai do monitoramento de contactantes, entra no monitoramento de caso. Vamos lá, Douglas. Doutor, tem uma dúvida em relação ao tempo de isolamento. Minha paciente hoje está no 12º dia de isolamento. Há 72 horas sem sintomas, sem nenhum sintoma. Depois do 14º dia de isolamento, ainda espero 72 horas para ele. Não. Está sintomática. Completou 14 dias, fechou. Tá sintomática, completou 14 dias, fechou. Não espera 72 horas depois dos 14 dias, tá? Então a gente está monitorando, vários pacientes vão 5 dias de sintomas só, beleza, a gente continua monitorando até os 14 dias, até que prove o contrário. Isso muda, gente, isso muda, né? Então, assim, assintomático, deu 14 dias, critério de cura. Né? Vamos ver se muda a definição de caso. Essa é a nossa definição, é a definição de caso e a definição de cura. Gente, outra coisa, a gente não está fazendo teste para comprovar cura, né? Tanto porque, quer dizer, o teste ainda, raramente, né, mas ainda pode do PCR, né? Ainda pode dar positivo, né? A gente espera que não, mas sorologia dá positivo, pode dar inclusive IgM, IgG, né? Ainda nesse critério de cura, que é o teste rápido que vem por aí, né, que está chegando. Então a gente e tem poucos PCRs, então assim, a gente não testa para cura. Se a pessoa preenche esses critérios aí, 72 horas assintomático, e preencheu os 14 dias, vai embora. Vamos lá, entrei em contato com um contactante de caso suspeito de grupo de risco, que teve um episódio de febre, não aferida, entretanto o formulário indica sintomas respiratórios. É necessário continuar monitorando? Se tiver sintoma respiratório, sim. Se tiver sintoma respiratório, sim. A gente precisa. Eu tenho debatido com o povo, assim, com as autoridades, aí, vigilância, médicos, que a gente entra com um pouco da nossa expertise, né? Sou médico de família, não sou infectologista, mas epidemiologia é minha praia, né? E conceitos de epidemiologia clínica, vocês já devem ter visto, e vários de vocês trabalham com eles. Conceito de sensibilidade e especificidade. O que é importante para a gente nesse momento? Ser específico e ter falsos negativos, ou ser bastante sensível e ter falsos positivos. Eu, assim, com alguns debates junto aos gestores aí, a gente conseguiu convencer que ser sensível nesse momento é importante. Para detectar qualquer caso. Para detectar praticamente todos os casos que são positivos para Covid. Vai vir um monte de gripe, influenza junto? Vai vir rinovírus? Vai.
vai ter um monte de falso positivo também. Mas esse é o momento da gente não se importar com esses falsos positivos, né? Então a gente precisa ser sensível e estar junto, monitorar, orientar as pessoas. Ah, pode gerar pânico, pode gerar mais preocupação? Pode gerar mais preocupação. A gente está nesse momento em que a gente precisa assumir os riscos, mas qual é o risco maior? Né? Eu deixar de ter um caso, né, que é positivo, né, mas ele foi um falso negativo, né? Eu ter esses casos falsos negativos, ou eu assumir que toda síndrome gripal é um caso suspeito, né? Então assim, vocês sabem, 50% assintomático, mais 30%, né, casos de sintomas leves, né? Então, vai ter sintoma leve, vai ter sintoma que parece uma rinite, vai ter sintoma que parece uma dor de garganta e tal. Vai ter sintoma sem febre, vai ter sintoma sem febre. Vamos lá. Eu vou terminar aqui. A partir da pergunta do Eduardo aqui, a gente começa um debate, porque senão a gente não termina também. E às 3 tem uma reunião, um povo lá do DAP. Então, só terminando aqui a apresentação, já estou em vias de terminar. Aqui é a mensagem inicial dos contactantes, tá, gente? Que é baseada nos outros, está nos grupos, as orientações, então 14 dias de quarentena, mais as medidas de higiene. E é isso. Daqui a pouco a gente dá as palavras de ordem, vamos para as perguntas. Eduardo Damasceno, meu paciente foi testado positivo dia 28/3. Ele refere ter contato com caso confirmado dia 16, iniciando com sintomas dia 18. Hoje, no 17º dia de doença, apresenta tosse seca, sem outros sintomas. Disse que durou a quarentena para ir trabalhar isolado porque já passou. Ai, meu Deus. Disse que durou a quarentena para ir trabalhar. Ai, talvez seja. Saiu da quarentena. Furou. Furou a quarentena para ir trabalhar isolado porque já passou dos 14 dias. Como oriento? Gente, rapidamente aí. Continua ou não continua na quarentena? Sim ou não? Continua ou não continua? Gente, o que vocês acham aí? Bota aí. Vai botando rapidinho no quadrinho. Beleza. Tamo junto. É isso. Sim. Caraca! Calma aí. Vamos lá. Isso, continua na quarentena, cara. Essa é uma doença que a gente ainda não conhece bem, né? O que a gente tem visto em alguns casos? A gente tem visto sintomas mais arrastados, quadros que vão até, cara, 15 dias, 17 dias, 20 dias, quadros mais arrastados. E assim, essa coisa da gravidade, né? Que pode entrar, né? Que é a dita terceira fase, com a fase mais de gravidade, já num estágio um pouco mais tardio, assim, tipo 10 dias de evolução. Assim, então, tem sintoma ainda, não é hora de parar. Né? Tem sintoma, mesmo que esteja 20 e tantos dias, continua, não tem critério de cura ainda. Quando ficar assintomático, aí a gente vê. Por enquanto, 72 horas, tá? Mas a gente vai vendo também, porque vão aparecer outras orientações. Vamos lá. Dayana, o que deve ser considerado marco temporal da doença? O primeiro sintoma, mesmo sem relação comprovada com Covid. Primeiro dia de contato com caso suspeito. Vamos lá. Muito boa pergunta. A gente está considerando como primeiro dia de sintomas o horizonte clínico, né? Lembrar desse conceito do Livio e Clark, né? Lá do horizonte clínico, da coisa da prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Alguns de vocês lembram que eu dei essa aula lá no segundo período para os internos. O horizonte clínico, quando começa a apresentar sintoma, a gente inicia a gente inicia essa contagem.
Então, é a partir do horizonte clínico. É claro que ela tem período, a pessoa tem período de incubação, transmitiu antes, né? Mas não dá para a gente saber quanto tempo, ao certo, né? Dia de caso suspeito, aí se a pessoa souber, é a quarentena de 14 dias, tá, gente? É o motivo da quarentena de 14 dias. Se a pessoa souber o dia que entrou em contato, por exemplo, eu soube, foi domingo, no dia domingo, no dia 19 de março, ó, no dia 15 de março, eu entrei em contato com um caso. Foi no dia 15 ou foi no dia 8? Agora eu tô indo. Foi no dia 8 de março, eu entrei em contato com um caso. Não, desculpa, foi no dia 15 mesmo, né? Eu entrei em contato com um caso. Olha como a gente pode ter dúvida, né? No dia 15, eu entrei em contato com um caso que depois iniciou os sintomas. Eu falei, ih, rapaz, quarentena. Então, eu contei a partir do dia 15. Então, no dia 29, eu saí da quarentena. No dia 29, domingo, eu saí de quarentena. Bora. A Dayana tinha perguntado sintomas só respiratórios. Bom, a gente está considerando sintomas aí típicos da Covid, né? Febre, tosse, falta de ar, inclusive dispneia é o principal sintoma em relação à gravidade, todo mundo sabe disso já, né? Gente, pode dar coriza, pode dar conjuntivite, pode dar sintomas leves, mal-estar geral, pode dar artralgia, pode dar mialgia, geralmente um pouco mais tardio no quadro, né? Existem relatos, principalmente crianças, que têm casos até com sintomas gastrointestinais isolados. Não fala isso pra ninguém. Tô brincando. Cara, é uma doença que a gente não conhece bem, né? Mas a gente também, assim, se a gente for também considerar todos os casos, tem um limite disso, né? Então a gente está considerando febre, algum sintoma respiratório, o sintoma respiratório de modo geral, né, são os principais aí. Claro, caso a caso, viu, gente? Caso a caso, se tiver alguma questão, manda que a gente. Qualquer coisa a gente aciona os universitários. Vamos lá. Bruna, eu comecei o contato com a minha paciente, ela já estava há 8 dias. Isolamento sintomático. Eu fico em contato por mais 14 dias, ou até ela completar o 14º dia de isolamento. 14º dia de isolamento, tranquilo, se você sabe, se ela sabe, que iniciou há 8 dias, até o 14º não vai desde o primeiro contato, 14 dias, não. Então na verdade, assim, é até o critério de cura, né? Até o critério de cura, que é esses 14 dias, e é sintomático, né? Vamos lá para baixo, Dayana, dentro do acompanhamento, como considerar melhora clínica, conforme formulário a ser preenchido diariamente. Se o paciente não tem mais nenhum sintoma. Como considerar melhora clínica, conforme formulário se a ser preenchido. Bom, o formulário ele vai mudar, né? A gente vai se adequar ao formulário que tem da notificação, vai ter ainda algumas dúvidas em relação a esse formulário, normal, né? Mas se o paciente está assintomático, né, a gente. A melhora clínica ela não precisa estar assintomática, né? Eu estou monitorando uma paciente. Gente, eu também estou monitorando pacientes, viu? Então, não só vocês. Eu estou monitorando uma paciente que ela está melhorando a cada dia, mas não está assintomática ainda. Ela ainda sente uma congestão nasal leve. Beleza, está melhorando, né? Ainda não está totalmente assintomática. Provavelmente 14 dias ela, né, vai ser liberada, critério de cura. Vai vendo aí se ficou alguma dúvida, viu, gente?
Tô aqui tentando aqui. Pergunta já respondida. Tendo em vista que o primeiro dia a ser considerado é o sintoma. Isso, perfeito. Maria Carolina colocou assim, mas na verdade seria até a cura. Isso. O monitoramento é até o critério de cura. Né? A princípio é 14 dias com 72 horas assintomático. Preencheu 14 dias, ainda tem sintoma? Espera. Espera 72 horas, assintomático. O paciente pode evoluir mais arrastadamente. Sim. Adentrando no aspecto psicológico, creio que no monitoramento surgirão pessoas instáveis. Total, total, já está. Pela quebra de rotina familiar, isolamento, vi que no fluxograma tinha psicologia como ponto de apoio. De que forma seria acessível? Fluxo, Thiago, é comigo. Manda o caso, manda o nome, que eu mando direto para a equipe de psicologia. Tá funcionando, manda, viu? Manda que a gente faz contato direto, WhatsApp, e tá funcionando. Né? Então manda para cá. E quando a paciente não tem certeza de quando entrou em contato, tipo dia 8 ou dia 15, foi o que eu comecei a falar, né? Quando o paciente não tem certeza de contato, quando a gente começa o monitoramento, é o dia 1. Aí são 14 dias de monitoramento. Então, a pessoa não tem certeza do contato, é o primeiro dia que a gente está entrando em contato. Lembrar que os contactantes que não têm sintoma, a gente não vai colocar na plataforma, essa plataforma mais robusta que a gente viu. A gente vai acompanhar no formulário. Pedrão aí, Pedro Luan, que é estagiário do Telesaúde, vai ficar monitorando esses contactantes na planilha e me passando para a gente aqui. Em relação ao uso de máscaras de tecido que o Ministério tem orientado de forma universal agora, deve ser sugerido o uso para os contactantes fora e dentro do domicílio? Cara, está ganhando força mesmo. Vou dizer que isso está ganhando força mesmo. Pode orientar, não tem problema. Agora, orienta sem as coisas mais importantes, né? Tipo pegar a máscara pelo elastiquinho, né? Não colocar a máscara de jeito nenhum. E se a máscara for, não colocar a mão na máscara de jeito nenhum. E se a máscara for de algodão, ela precisa ser colocada em solução de água sanitária, né? Durante pelo menos 15 minutos aí. Pelo menos essas são as primeiras colocações aí. Existem mesmo, começaram a ter evidências nesse artigo, na verdade é um artigo de perspectiva também, que saiu no New England esses dias, com 10 ações para a gente espremer a curva, que não é nem a gente achatar a curva, que não é nem a gente diminuir, mas tá lá o uso de máscara por todo mundo, sim. Né? Agora, a máscara cirúrgica é o problema, né? Que a gente né, tá tendo problemas né, para encontrar essas máscaras. Então é válido sim, gente, é válido sim a máscara de algodão orientando a forma, a orientação do uso de máscaras universal para contactantes pode ser uma boa coisa sim. Agora, é aquele negócio, tem a falsa sensação de segurança e isso precisa ser falado para a pessoa, na orientação da máscara. Assim. Cuidado com a falsa sensação de segurança. Nunca leve a mão na máscara, na parte de tecido da máscara, na parte né, central da máscara. Nunca leve a mão ali, tomar cuidado com isso. Né? Então, essa orientação precisa ser dada. Boa, ótima pergunta aqui, viu? Então, tá ganhando força mesmo. Legal. Érica. Meu paciente que tem o teste positivo está no 12º dia de evolução e está assintomático há 3 dias. Ele deveria esperar até o 14º dia. No entanto, a esposa dele começou a apresentar sintoma há 2 dias e colocamos ela em isolamento. Eu devo pedir que ele reinicie o isolamento com ela? Olha só,
Uma coisa é a quarentena, outra coisa é o isolamento, né? Claro que essas coisas vão se fundindo em determinado momento, quando a gente tem uma. Primeiro, assim, o isolamento era muito. Quando a gente tinha, assim, os primeiros casos, a coisa do isolamento era muito. Agora, quando a coisa vai sendo feita em família, a gente começa a monitorar a família. A quarentena precisa ser seguida, né? Agora, ele atingindo aí o critério de cura, a gente, assim, ele não precisa exatamente, ele não precisa ficar em isolamento, e na verdade a família dele já está meio que, né, ali nessa, já provavelmente com o vírus. Existem as medidas de isolamento em relação ao uso de máscara, talher, prato, essas coisas existem. Existe sim. De preferência dormir em quarto separado. Não precisa ser mais. Se ele atingir o critério de cura, a princípio não precisa mais ser com ele, mas com outros parentes sim. Né? Com outros parentes sim. Então depende de quem está na casa, quantas são as pessoas, quem é que está com sintoma, quem é que não está. A gente tem famílias inteiras com sintomas. A gente está monitorando a família de 3 pessoas que moram na casa, as 3 estão sintomáticas. Assim, então isso acontece mesmo, né? Então deve pedir para que ele reinicie o isolamento com ela, né? Na verdade, ele está numa situação melhor, né? Até que prova o contrário, quer dizer, a gente eu sei que a gente ainda está tateando em relação a esse vírus, mas tudo indica que tem uma imunidade, tem uma certa imunidade. Então, assim, com ele, a gente não precisa pegar pesado em relação a critérios de cura. Se for um caso confirmado, se for um caso suspeito, aí é outra história, porque aí pode ser influenza, pode ser rinovírus, e aí mantém isolamento, né? É, eu não sei se eu consegui responder mesmo. Confirmado, perfeito. Ele confirmado já está quase no critério de cura. Vamos esperar o critério de cura. É, Isolamento seria recomendável para todos. Né? Esperar o critério de cura para ele. É, Usar máscara, sim. Claro que aí já, quer dizer, sintomático ou sintomático. Agora, é sempre bom a gente ter precauções, né? No caso dos contactantes dos pacientes que estamos monitorando, nós mesmos devemos entrar em contato? Pois é, Rômulo, essa é que é a questão. Até agora, a orientação era que sim. É, Agora a gente vai mudar um pouco a estratégia. A gente vai mudar em um ponto. Sim. Se for contactante familiar, a gente monitora a família. Se não for contactante familiar, a gente preenche o formulário, porque esse formulário vai gerar um novo monitoramento. Então aí gera uma pergunta. Eu preciso então preencher formulário de contactantes, no caso de contactantes familiares, moram na mesma casa? Não, a princípio não. O formulário ele vai servir para a gente para monitoramento. Se ele já está monitorado dentro de uma família, beleza, mantenha o monitoramento familiar, tá? Se ele é um caso do trabalho, parente que mora em outra casa e tal, aí ele vai para o questionário, vai para o formulário, preencher o formulário, e aí uma outra pessoa vai ficar responsável pelo esse monitoramento, tá? Então a mudança está aí, agora. A partir de agora, a partir do término desta web, Pedro já vai começar a viralizar esse contato do formulário. E a indicação é colocar todos os contactantes que não são domiciliares neste formulário. Na verdade, é assim, é, a gente, no formulário, a gente vai ter algumas questões. Na verdade, é identificar isso lá no formulário de monitoramento, que tem lá no novo, vocês viram lá que tem uma parte que é só de contatos, né? É, Então, a gente vai pegar os dados daquela parte de contatos e vai botar e vai colocar em monitoramento, e a partir do primeiro dia de monitoramento a gente preenche o formulário. Talvez tenha ficado confuso, né? Vamos dar essa orientação por escrito. Então, assim, voltando, só para finalizar esse ponto, os contactantes familiares.
a mesma pessoa monitora familiares de casa, do domicílio. A mesma pessoa monitora os contactantes que não são de casa. Coloca lá coloca lá no mesmo formulário de monitoramento que vocês estão fazendo, coloca lá na aba de contactantes, tem uma parte de contactantes, coloca lá tudo que você sabe, nome e telefone. A partir daqueles nomes e telefones, a gente vai distribuir para os internos, para vocês mesmos, e aí vocês começam o contato, o monitoramento de contactante a partir do formulário que o Pedro vai colocar. Vamos lá. Aí, antes de falar do Leonardo aqui, a Daiane foi informado que deveria entrar em contato com o contactante se tivesse sintomas, ou demais, os demais seriam distribuídos. Perfeito. Era o que está valendo, era o que estava valendo até agora, Daiane. Agora, ontem foi uma preocupação maior sobre isso, até acompanhei a questão do teu caso, assim, vários contatos com vários telefones, já estão aqui na planilha, né? E eles vão ser distribuídos para outros internos, né? A gente vai distribuir essa galera para outros internos, fica monitorando só os contactantes familiares do domicílio. Boa tarde, doutor. O senhor sabe informar quantos pacientes, se há algum internado na UTI? Tem uma paciente internada na UTI, que parece que teve alta da UTI agora, hoje, né? Hoje parece que teve essa paciente, teve uma já que a gente está monitorando, que teve que ir para a UPA, que ficou internada lá, mas não foi para a UTI, né? Teve que ir para a UPA. Eu não sei mais de nenhum outro caso que foi para a UTI. Teve um caso que, inclusive, a filha não permitiu o monitoramento, né? Foi um dos poucos casos que não permitiram, que ela estava achando que a mãe dela não estava sendo tratada adequadamente e tal. Então ela foi para a UTI, mas parece que hoje saiu da UTI. Estamos acompanhando, Gentes, vamos lá. A gente está finalizando em mais ou menos 8 minutos. Se tiver mais alguma pergunta, gente, se tiverem mais perguntas, eu acho que esse é o panorama geral. Se tiverem mais perguntas, podem fazer agora, ou podem fazer pelos grupos lá, os grupos 1, 2, 3, 4 estão entrando. Gente, se souber de interno que não está em nenhum grupo, e a gente está cada vez mais avançando na questão de ser uma coisa obrigatória mesmo para os internos, né? Não sei se. Pronto, tá lá. Doutor, como faz para entrar no grupo? Me manda o nome, contacta aí com o povo também, com os estagiários e me manda nome e telefone que eu vou colocar. A gente acabou de inserir num grupo de vários internos da Uninorte no, nos grupos. E, gente, assim, a gente está no início do trabalho. Assim, a gente está no início do trabalho. A gente está admitindo, conforme as perspectivas, que o número de casos vai aumentar e vai aumentar muito. Não vai aumentar assim, pouquinho, não. Vai aumentar muito. Então, todo mundo vai entrar nessa história. Eu acho que isso precisa acontecer. Outra coisa, assim, voltando às atividades do internato, as coisas já estão acontecendo por aí. Vamos tentar manter. Vamos, pessoal aí que é do colegiado, Érica, que é do colegiado da UFAC, pessoal aí que é da Uninorte e está em contato, é representante do internato. Eu não sei muito bem como é que está isso em relação a essas combinações da Uninorte, mas eu sei que a doutora Rita entrou em contato, que está empenhado, tem até um grupo em relação a isso. Mas o. Mas a gente está evoluindo para a participação de todo mundo. Eu acho que a gente está dando exemplo para a bem inteira, para as faculdades de medicina do Brasil. A gente está dando exemplo, vocês estão dando exemplo de como é que é esse engajamento. Eu acho que a gente precisa continuar com isso, independente da volta do internato ou não, porque isso está fazendo diferença e vai fazer a diferença, muito, né, na vida das pessoas nessa pandemia. Vamos lá, Augusto, ainda estamos sem teste.
O teste significa o teste para confirmar, né? É isso? Bom, o PCR tem uma quantidade que está sendo reservada para os casos mais graves, o que de certa forma é um problema, né? Não chega a ser um erro, porque não tem testes o bastante para todo mundo, né? Mas quanto mais a gente testar com o PCR agora, mais a gente vai ter controle dessa epidemia, mais a gente vai detectar quem são os contactantes. Tá vindo muito teste, mas é o teste rápido, que é sorologia. Então, sorologia é só a partir do 7º dia, né, gente? Então, tem uma limitante aí, né? Que em relação ao controle da epidemia. Para o controle da epidemia, no momento inicial, era para o controle de contactantes, porque o controle de contactantes é o que impede o espalhamento, né? Então, o ideal era fazer PCR em massa, que foi o que a Coreia fez, né? A Coreia fez PCR em massa e conseguiu dar conta aí de achatar essa curva, porque as pessoas, com um teste positivo, as pessoas cumprem mais quarentena, as pessoas cumprem mais as regras. É claro que nesse momento, né, gente, a gente precisa ter meios de todo mundo ficar em casa, né? A gente precisa ter meios de que isso aconteça. Então, eu sei que tem áreas essenciais que precisam trabalhar, mas tem áreas que não são essenciais e que podem ser em home office, né? Tem áreas que são essenciais e que pode ser em home office. Eu estou monitorando aqui uma psicóloga que, cara, deveria estar em home office, uma psicóloga da EMURB, que é da prefeitura, olha só, que devia estar em home office, mas não, estão exigindo atestado dela, né? Estão exigindo atestado dela ela tem que estar em home office. Todo mundo tem que estar em home office nesse momento, né? Na medida do possível. A gente sabe que tem gente que não dá, né? E por isso também tem aquela ajuda, né? Tem aquela que é o projeto de renda mínima, né? Renda básica ou renda mínima, né, que é feito justamente para quem é trabalhador autônomo informal ficar em casa, né? A gente precisa investir nessa coisa de ficar em casa, senão todo mundo vai sentir vai sofrer muito. É aquele negócio que o Thor falou, não pode nesse momento, né? A gente ainda espera, sim, por questões até certo ponto milagrosas, assim, se é que a gente pode pensar nisso, né? A gente espera que isso ainda possa, a gente tem esperança né, por exemplo, o clima do Brasil e do Acre possa ajudar nesse. Mas não dá para a gente dar mole nesse momento, assim. Não dá para a gente dar mole, né? Os atestados. Os atestados estão sendo problema, né? É, sim, atestados devem ser dados como síndrome gripal, devem ser dados como 14 dias. Atestados à distância, a gente ainda não está conseguindo, o pessoal está fazendo, realmente vai abrir uma central de teleconsulta no Tucumã e a gente está trabalhando para que isso aconteça, né, no início da semana que vem, né? E aí podemos garantir atestado para a galera, para geral, né? É, mas a pergunta é dados como síndrome gripal. Sim, embora a gente tenha assim, vários empregadores peçam CID, a gente não, na verdade isso não é uma coisa obrigatória e até o CRM recomenda que não tenha, né? Mas os empregadores exigem, né? Enfim, a gente ainda tem questões relacionadas a atestado, ainda tem questões relacionadas a funerária, ainda tem muitas questões que vão acontecer. Gente, queria um feedback rápido aí, sim, valeu a pena? Valeu a pena ter essa conversa. Pensei na reunião no Zoom, mas eu acho que eu tenho medo de ficar muito complicado. Mas é possível. Mas a gente tem esse canal aberto aí para fazer e eu consigo fazer isso de uma hora para outra, assim, viu, gente? Consigo fazer de uma hora para outra. Então isso a gente pode manter, assim, a qualquer momento esse canal aberto para mudanças de rumo, né? Para
enfim, novas intervenções que a gente venha a acontecer. Gente, vou terminando por aqui, agradecendo muito a vocês, engajamento de todo mundo. Qualquer problema, dúvida ou questão é só mandar pelo WhatsApp, eu estou aqui direto, viu, gente? E bora, vamos à luta. A gente é profissional de saúde, estamos junto nessa, cara. Vamos fazer o que der para fazer para atuar enquanto médicos, futuros médicos que vocês são e são valiosos. Obrigado aí. Fechar essa de hoje e a gente abre para semana que vem. Grande abraço, saudades de todo mundo. Beijo no coração, muita força.